Tem horas que você obedece a Deus e, sinceramente, parece que tudo piora depois. Você dá um passo de fé, sai do lugar onde estava, rompe com algo que ele pediu pra deixar, tenta seguir o que ele falou, mas aí vem o silêncio, vem o vento, vem a luta que você não esperava. E você começa a se perguntar, será que eu entendi errado? Será que eu fiz algo errado? É como se a travessia tivesse começado por obediência, mas agora você só sente o peso de remar sozinho. Vamos para um texto bíblico, porque os discípulos viveram exatamente isso. E esse relato está lá em Mateus 14. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que eles entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Jesus tinha acabado de fazer um milagre, a multiplicação dos pães. E os discípulos tinham visto a mão de Deus agindo ali publicamente com poder. Mas logo depois, Jesus manda eles entrarem no barco e vai orar sozinho no monte. Horas depois, eles estão no meio do mar de madrugada, lutando contra o vento. E um detalhe é que, para a cultura deles, o mar era símbolo de caos, incerteza, forças espirituais incontroláveis. Não era só uma travessia física, era uma travessia espiritual. E foi exatamente ali que Jesus apareceu, andando sobre o mar, mostrando que aquilo que parece maior do que você se curva diante dele. Só que os discípulos não reconheceram de primeira. Eles achavam que Jesus era um fantasma. Porque quando a dor é grande demais, até a presença de Deus parece confusa. E Pedro responde com algo que marca profundamente. Se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Ele não pediu para Jesus vir até ele. Ele pediu para ele ir até Jesus. Ele não queria sair da luta. Ele só queria ter certeza de que Jesus estava ali. Pedro sai do barco e anda sobre as águas. Mas quando ele tira os olhos de Jesus e olha para o vento, ele afunda. Lá no verso 30, Pedro diz, Senhor, salva-me. E imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. Porque o erro de Pedro não desqualifica o amor de Jesus. Eu gosto de Pedro porque ele caiu, negou, duvidou, mas ele sempre voltava para Jesus. E foi por isso que Jesus disse, Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Deus, ele não escolhe os mais fortes. Ele levanta os mais dispostos. A fé de quem anda sobre as águas, mesmo que afunde, se transforma em testemunho para quem ficou no barco. Existem experiências que a gente vive, por mais dolorosas que sejam, por mais assustadoras, que parecem que não vão ter mais fim, mas é exatamente sobre esse mar, esse caos, que Jesus caminha e ele te chama para caminhar também. A pergunta é, você vai continuar no barco vivendo pela lógica ou vai andar pela fé, mesmo tremendo? Porque há coisas que só quem afundou com Jesus entende, mas também há promessas que só quem teve coragem de sair do barco vai viver.